Eles crescem tanto e são tão famosos que eles viram o personagem, né? Eles viram a imagem que eles transparecem, ao invés das pessoas reconhecerem e olharem a pessoa. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal, e agradeço ao Felipe, inscrito assíduo no canal, por pedir Catholic Schoolgirls Rule, essa música aí, né, do Gênesis da banda, lá no início. Eles já estavam formando o seu ideal, sua identidade criativa, e esse som tem aquela peculiaridade bem de início de banda, assim, é todos os instrumentos fazendo a mesma coisa, e aí a melodia do vocal segue o que os instrumentos estão fazendo, assim. E aí eu digo que tem muito essa coisa do iniciante, porque quando uma banda tá começando, é bem isso que acontece, assim, né? Os instrumentos ainda não conseguem se separar muito bem, as pessoas não conseguem criar sua própria identidade criativa que vai ajudar a criar a identidade da banda. Então a gente tem esses clássicos exemplos, assim, pode ter certeza, assim. Tem uma banda iniciante que já começou a gravar som, sempre vai ter alguma música no estilo Catholic Schoolgirls Rules, assim, porque ela é bem clássica nessa temática de os caras ainda não estão conseguindo, né, se mostrar, né, alçar voos solos dentro do conjunto, e aí acaba tendo aí uma música que todo mundo toca a mesma coisa, é garantido, é mais seguro, mas a contraparte disso é que ao vivo eu vi eles tocando essa música lá em 85, 86, e os caras já tocavam muito bem, assim, então pelo menos, né, tocar todos juntos a mesma coisa também tem a sua dificuldade, então não é algo que é simplesmente porque todo mundo tá tocando a mesma coisa que fica fácil, né? Se todos fazem a mesma coisa, é muito mais fácil de tu ver quem é que se destaca positivamente e negativamente, né? Porque todo mundo tem que estar cravadinho no tempo da música ali, mantendo o riff, mantendo a sonoridade, e isso é uma coisa muito difícil quando o som é tão rápido assim. E aí eles ao vivo ali mandando muito bem, né? Os caras cheios de energia, mesmo no início da banda já mostravam aí que já tinha essa competência musical bem elevada, né? Acho que a identidade do Chili Peppers ainda não estava formada, como eu sempre falo quando a gente fala desses primeiros discos, mas eu acho que ali já tinha mostrado, né? E é por isso que as pessoas continuaram trabalhando com eles, a gravadora continuou dando a oportunidade deles gravarem mais discos, é porque os caras ali já mostravam muita competência, muita irreverência, né? Então já tinha coisa ali, já tinham sementes plantadas que iam moldar o Chili Peppers ao longo da carreira inteira. Essa semana que passou eu estive viajando a trabalho, então eu não consegui parar para responder os comentários, foi realmente uma semana muito corrida, mas eu apreciei aí um fenômeno que aconteceu, né? Muitas pessoas aí disseram que 21 Pilots tem a cara do canal, assim, uma bela surpresa, né? Eu cheguei a escutar um pouquinho mais sobre eles, mas não fui tão a fundo justamente para poder gravar os vídeos e escutar as músicas de uma maneira orgânica, tentar traduzir o que eu entendo das letras, né? Eu vi ali já, as poucas que eu escutei, eu captava uma coisinha que outra da letra, assim, opa, isso aqui tem psicologia. Isso aqui é de alguém que faz terapia ou alguém que entende como é que funciona o processo, assim, as palavras que ele escutou, as palavras que ele escolheu usar, né, o jeito que a metáfora era aplicada, assim, então tem muita coisa bem interessante. Então eu vou traduzir mais 21 Pilots, fiquei muito feliz, assim, de saber que teve bastante repercussão positiva, né, então quando eu postei esse som, simplesmente por ter feito esse exercício de querer descobrir alguma coisa nova, né? Já que me pediram, opa, vamos ver um som novo, né? Ao invés de ficar traduzindo sempre as mesmas bandas, vamos dar uma chance para esse som. E aí eu fiquei surpreso aí que o 21 Pilots foi uma banda que ressoou muito com as pessoas e o feedback quase que unânime foi: essa banda tem a cara do canal, assim. Então acho que pode entrar também na reflexão de hoje essa ideia de às vezes a gente tem que se abrir para novas coisas, né? Eu acho que isso é uma coisa que faz muito parte da nossa vida, e a gente, ainda mais hoje que a gente vive nesse mundo de algoritmos, assim, é muito fácil a gente consumir sempre do mesmo, né? Se eu abrir meu YouTube para pessoal, né, para poder escutar uma música ou ver um videoclipe, com certeza vai cair nos rock que eu sempre escuto, né? Então é muito difícil do YouTube me recomendar alguma coisa como 21 Pilots, e por a gente ter essa conversa semanal aí, acabei sendo recomendado essa banda, que é muito incrível o quanto o cara tem aí uma visão psicológica na hora de escrever suas letras e que é perfeito para esse canal, né? Então vocês estavam totalmente certos e agradeço a recomendação, né? Então mais uma banda aí que a gente pode ir mais a fundo e que o fã quer um pouquinho mais a fundo, né? Então tem a ver muito com a cara do canal, com a identidade, com a proposta, e o que eu falei que tem a ver com a reflexão de hoje também, que é uma coisa que eu ia separar para um vídeo de composição musical, mas aqui não, isso se aplica para muitas outras coisas além da composição musical, mas o trabalho criativo ou até mesmo a exploração pessoal, né? E isso é uma coisa que eu demorei muitos anos na minha vida para entender e aceitar. Eu acho que a aceitação é uma parte muito importante do que eu vou falar. E o tema é: às vezes a gente é muito bom não naquilo que a gente gostaria de fazer, né? Os nossos talentos... Deixa eu achar uma frase melhor pro título, né? Esse título não foi muito bom, vamos lá. Os nossos talentos são diferentes das nossas vontades. Acho que essa é um bom título para reflexão, assim. Eu sempre quis o quê?
hard rock, né? Eu queria ser um músico de hard rock, mas o meu talento, ele é muito mais para escrever coisas mais pop, mais country do que hard rock. Então, para mim, eu levei muitos anos para aceitar que o meu estilo criativo ele é diferente daquele dos meus ídolos, né? Que a minha capacidade de escrever ela se volta para outro lado, né? Eu demorei muitos anos para descobrir que eu tinha um talento para psicologia, né? Então nas minhas descobertas pessoais, né? Na minha própria terapia, na mentoração que eu estou recebendo do pessoal lá de onde eu trabalho, então eu me moldando como psicólogo, tipo eu aceitar, né? Depende, tinha muito a ver com aceitar as minhas qualidades, aceitar quem eu sou como pessoa, aceitar o nosso perfil, mas eu queria tanto ser músico, mas não necessariamente a música era pra mim. E hoje em dia eu tenho uma clara visão de que a psicologia é muito mais pra mim do que a música era. Claro que esse canal existe pra unir as duas coisas, mas o bom, assim, que eu acho que é muito fundamental, assim, pra passar essa mensagem de hoje, né, sobre os nossos talentos e as nossas vontades, é que às vezes a gente quer tanto uma coisa que a gente acaba fechando os olhos para aquilo que a gente realmente tem talento, né? Então o meu talento, a minha vida inteira eu tinha uma birra, assim, claro, aqui no canal só eu falo, né? Faço parte da mídia YouTube que eu falo e as pessoas escutam e aí só podem responder depois do vídeo gravado e nos comentários, né? Então é um tipo de relação e de diálogo diferente. Mas no meu trabalho, quando eu converso com as pessoas, né? Quando eu consigo ter a opção de ter um contato com alguém que precisa de um conselho ou de alguma coisa, né? Mais profissional mesmo, exercer a psicologia, eu sou uma pessoa que eu tenho a famosa habilidade de escutar, né? Não é só simplesmente concordar com o que a pessoa está falando e nada entrar na cabeça, mas sim escutar, analisar, entender de onde está vindo aquela ideia, de onde está vindo aquele pensamento, né? Então, enquanto a pessoa me fala, eu já consigo analisar naquele discurso alguma coisa que está sendo transmitida que às vezes nem está transparecendo para própria pessoa, né? E isso é uma habilidade, isso é uma coisa que é extremamente necessária na psicologia, né? Então, eu demorei muitos anos para entender que ouvir os outros é uma qualidade que pode ser profissionalizada. E isso aí é muito difícil de entender para alguém que sonhava em ser um músico profissional, por exemplo, né? Então, me usando como exemplo. Mas, usando o exemplo da composição, né? Eu queria fazer hard rock, mas o meu lado de compor ele é muito mais pop. E aí vai entrar também no nosso diálogo sobre 21 Pilots, né? Tem muitas influências ali. E tem uma influência bem... pelo que eu escutei, né? Então eu decidi não ir muito atrás da biografia da banda também, justamente para poder apreciar ela com esses olhos de quem não conhece. E aí uma coisa que eu observei também nessa banda é que as influências deles são bem da época em que eu estava tentando ser músico. Então eu consigo enxergar ali influência de alguém que com certeza cresceu jogando videogame. Alguém que com certeza curte anime ou cultura japonesa. Porque tem muita coisa no meio daquele som ali que é influenciado por outras mídias. Então esse cara ou os compositores, né, sejam quem são os integrantes da banda, eles usam várias influências não necessariamente musicais para criar o seu som, assim. Tem muita coisa de trilha sonora de jogo, assim, né? Não perceptível, não tipo assim, escutei um jogo, vou criar uma música em cima da música do jogo, mas o jeito de compor para jogo é muito parecido com o jeito que o 21 Pilots compõe. As texturas, os instrumentos, as coisas que ele usam como referência, tá muito inserido ali naquele som assim de alguém que viveu naquela época. E aí o que eu digo isso porque naquela época que eu era mais compositor e que eu tava tentando aí atingir o sucesso como músico profissional, eu tinha essa dualidade, assim, essa briga entre o que eu era bom em escrever e aquilo que eu queria fazer. E aí essas duas coisas acabavam brigando, assim. Então, eu acho que eu não tenho muito mais para falar sobre esse assunto, assim, que dê para ir mais a fundo, mas eu acho que serve como uma dica, como uma reflexão de hoje. Pensa muito bem se o que tu quer fazer da tua vida, ou o que tu quer fazer como hobby, ou as coisas que tu está investindo o teu tempo, tua energia e teu dinheiro, são necessariamente aquilo que tu tem talento para fazer. Porque às vezes a gente quer muito uma coisa, e aí volta ao meu exemplo pessoal, né? A gente quer tanto uma coisa que a gente acaba fechando a visão para todas as outras. E aí o exemplo do 21 Pilots, por que eu tô citando eles? É porque eu me mantive aberto a escutar um artista novo e acabei descobrindo alguém que as próprias pessoas que assistem o canal já sabiam, né? Muito antes de mim mesmo, as pessoas já sabiam que era um artista que ia combinar com a proposta que a gente está criando aqui. Então é interessante, assim, se manter aberto. Mantenha a mente aberta aí, mantenha as suas... Presta atenção, isso também, como sempre, né? O autodesenvolvimento, isso vai te ajudar a entender, mas presta atenção nas tuas qualidades e presta atenção nas tuas vontades. Nem sempre elas estão alinhadas e a gente precisa também entender que às vezes o nosso talento, né? Eu falei em alguma outra reflexão um tempo atrás, né? Um dos objetivos que eu acho que a gente veio para essa terra é para servir os outros, a descobrir os nossos talentos e usar eles para ajudar as pessoas. Eu acho que isso é sim uma causa né, que vem inata, uma causa que vem junto já de nascença, assim, né? Porque a gente vem
zerado. Algumas pessoas acreditam que a gente vem zerado, algumas pessoas acreditam que a gente vem com bagagem de vidas anteriores, mas a gente tem que, ao longo da vida, descobrir quem a gente é, a gente tem que achar nossa identidade, a gente tem que descobrir os nossos talentos, e eu acredito que todas as pessoas tenham, mas algumas simplesmente enxergam antes que outras, e aí a gente tem que, não só isso, usar de alguma forma esses talentos para ajudar os outros. Eu acho que a gente é diferente e a gente vem para essa terra diferente justamente para criar essa complementaridade, e se todo mundo fizer esse trabalho e conseguir se ajudar para ajudar os outros, eu acho que a gente consegue ter um mundo aí complementar, né? Então não é um mundo de igualdade, como estão pregando hoje em dia, mas sim um mundo de complementaridade, onde pessoas completas ajudam as outras, né? Então aí a completude se complementa, é mais ou menos isso. Então hoje uma reflexão aí bem viajante, mas eu acho que é importante assim, e só para reforçar mais uma vez, às vezes os nossos talentos, eles são diferentes das nossas vontades. Presta atenção nisso, que eu tenho certeza aí, e não briga com isso. Eu acho que esse também é um bom ponto para reflexão assim. Não briga com isso. Se tu tem um talento, investe nele, porque às vezes os nossos talentos são muito diferentes das nossas vontades. E aí quando a gente começa a apreciar os nossos talentos, graças a Deus, as nossas vontades mudam. Então não é aí uma briga eterna. As coisas podem se moldar de um jeito que a gente pode contribuir e ajudar os outros. Vamos para a letra de hoje e a gente vai ter que achar um jeito de traduzir essa letra sem ser expulso do YouTube. Então, Felipe, obrigado por me botar aí nessa armadilha que é essa letra, né? Mas esse é o início dos Chili Peppers. Aqui os caras eram malucos e eu acho que eu posso começar falando de inglês, né? Catholic Schoolgirls Rule, né? Então aqui essa é uma palavra que também foi uma das gafes que eu cometi quando eu comecei a falar inglês, porque pra gente, a gente diz, né? Catholic é católico, e pra nós aqui, católico, o acento é no início da palavra, né? Então, o que a gente pensaria, a gente não, né? Eu pensei, a primeira vez que eu falei essa palavra em inglês, eu pensava que se falava Catholic, né? E aí, obviamente, não é assim, né? E sim, Catholic. Então, o acento e a parte mais forte da palavra é no final. Então, pra gente que fala português, está acostumado a falar católico, é completamente diferente a entonação e aí pode levar algumas gafes. Então, prestar atenção nisso. E essa palavra também tem o bom e velho TH. Então, é Catholic, né? Mas, se bem que essa aqui, por causa da pronúncia, não, né? Essa aqui, o TH, ele é um pouquinho mais fácil de pronunciar porque é Catholic. Então é bem rapidinho que se fala e dá até pra dar uma burlada aí no TH, né? Mas então, as garotas de escolas católicas coordenam, né? Vamos usar um clichêzão, né? Porque rule é aquela coisa de coordena, manda, né? Anos 80, detona. Então, coisa clássica de quem cresceu aí nessa época, né? Anos 80, 90, isso era uma gíria que pra gente, né? O rule é a ideia de... Rule são regras, né? Mas o rule é tipo, yeah, rule! Então é muito coisa de filme, muito coisa de seriado, assim. Então, Catholic Schoolgirls Rule, as garotas da escola católica detonam, né? Esse aí já é o refrão da música, por onde eles começam, né? E aí também, né? Totalmente idealizado, totalmente o clichêzão ali, né? As garotas de escolas católicas que usam aquelas sainhas, né? Então o clássico fetiche de transar com colegiais, né? Com colegiais, não, né? No Brasil seria colegiais, mas para eles college é outra coisa. Já fizemos um vídeo explicando tudo isso, então garotas de escola católica, né? E aí o problema, né? É que aí o pessoal da biografia Scar Tissue, né? O Anthony aí andou pulando, né, quebrando algumas regras, né? Porque essa garota da escola católica era menor de idade, né? Então tem aí um passadinho meio, meio duvidoso. E para piorar as coisas, a garota estava sumida e ela acabou de alguma forma no quarto dos Chili Peppers e o pai dela era o chefe de polícia, né? Então acho que daria até um filme anos 80 essa história dessa letra, né? E aí o senhor Anthony não só faz o ato com a moça, mas ainda escreve uma música, né? Então, típico Chili Peppers, o que hoje em dia, né? Assim como o Kiss tem aquela Christine 16, se bem que eu acho que ele só usou Christine pra rimar com 16, mas, né? Letras com moças menores de idade era uma coisa muito comum aí, né? Que hoje em dia eu acho que não fazem mais, né? Mas então, o que ele diz, né? Verso 1, In the class she's taking notes, just how deep, deep is my throat, Mother Mary, don't you know, she's got eyes like Marilyn Monroe. Então, na classe, né, na sala de aula, ela está tomando notas, né?
E as notas que ela tá tomando são sobre o quão profunda é a minha garganta. Então aqui... Porra, é juvenil essa letra, né? Mas tudo bem. Vamos lá, dá pra dar um desconto, é o início dos Chili Peppers, né? Acho que eles também não fazem muita questão de tocar essa música ao vivo pra não lembrar dessa história, né? E não se meter em problema. Mother Mary, don't you know she's got eyes like Marilyn Monroe, né? Então, Mãe Maria, né? Mother Mary. Mas pra eles lá, o Mother Mary é usado em várias letras, assim, porque Mother Mary é tipo uma expressão, assim, né? Tipo, Santa Maria, né? Grande Maria. Então é uma coisa mais de expressão, assim, não é simplesmente remetendo à Mãe Maria, né? A Maria, Mãe de Deus, mas aqui sim, claro, como essa letra fala de escola católica, ele tá usando de propósito, né? Mas o Mother Mary geralmente é uma expressão para exclamar alguma coisa, né? Mother Mary, don't you know she's got eyes like Marilyn Monroe? Então, Mãe Maria, será que você não sabe? Ela tem os olhos como a Marilyn Monroe, né? Então, Marilyn Monroe aí, figura sedutora, né? Então, marca também na história dos Estados Unidos. Então, tem esse lado, né? Um lado meio promíscuo, um lado aí de alguém que se deixa levar. Aí a gente já traduziu algumas letras que faziam referência a ela, né? Ela é aquela tipo... Norma Jean, né? Então teve alguma letra que a gente traduziu que falava o nome verdadeiro dela e tal. Mas ela é uma figura aí que representa muito esses excessos, assim, né? Assim como o Elvis foi a primeira amostra de como viver os excessos da fama no ponto de vista do frontman, né? Do roqueiro, do rockstar. A Marilyn Monroe foi um dos grandes primeiros exemplos, assim, do que a fama faz com o lado feminino, né? Então o Elvis as distorções que acontecem no masculino quando ele tem tanta fama, e aí a Marilyn Monroe é o exemplo do feminino, o que acontece quando alguém tem tanta amplitude assim, né? E é uma pessoa que as pessoas se espelham. Então essas duas pessoas, hoje, claro, a gente vive isso amplificadamente, né, com mídias sociais e todos esses problemas modernos, mas essas duas pessoas aí, elas são uma contrapartida dos primeiros exemplos que se teve de que o ser humano não foi feito para chamar tanta atenção assim, e o quanto isso impacta aí na saúde mental, né, e na própria visão de identidade, quem a pessoa é, né, porque tanto o Elvis como a Marilyn Monroe, eles crescem tanto e são tão famosos que eles viram o personagem, né, eles viram a imagem que eles transparecem, ao invés das pessoas reconhecerem e olharem a pessoa, né? Então isso causa um transtorno muito forte nas pessoas, né? Isso acontece com muita gente famosa. Eles repetem o refrão, né, umas 1000 vezes. Também, isso aqui é o clássico de banda iniciante, né? Banda que tá aí tentando achar essa identidade, né? Aí tu vê que os refrões, eles ainda não são tão complexos, né? Os arranjos, os refrões, as melodias ainda estão em formação, né? E aí é clássico, né? E faz parte do processo, né? Então isso aqui não é uma crítica, mas faz parte do processo a pessoa achar o seu chão. E no início da carreira das bandas fazer refrões que são muito simples, né? From the cross she raised her head. This is what the sister said, give no love until you're wed, live no life until you're dead, né? Então, da cruz, ela levantou a sua cabeça, né? Então, uma coisa de penitência, né? Então, ela tá abaixo da cruz, assim, levantou a cabeça para, né, louvar a Deus ou pedir perdão, né? Ou aquela coisa clássica de levantar a cabeça é porque uma pessoa está acima e outra pessoa está abaixo num ato sexual aí, né? Então essa coisa de ser submissa, né? Então levantar a cabeça mostra que ela está pedindo aí a aprovação da pessoa com quem ela está se relacionando, né? This is what the sister said. Então isso é o que a irmã disse, né? Give no love until you wed, né? Não dê amor até o casamento. Live no life until you're dead, né? Então não viva a sua vida até morrer, né? Claro, de acordo com a religião católica, né, é prometido o reino dos céus para aqueles que se comportam, né? Então, e não transar antes do casamento, né? O wed é a conjugação, né? É wedding, mas o wed é aqueles que casam, né? Então, simplesmente, acho que nunca se sabe. Esse é outro lado ruim de gravar vídeos, né? A gente nunca sabe quem é que está assistindo do outro lado, né? Então, talvez pareça ser uma coisa muito simples, mas wed é uma contração de wedding, que é o casamento, né? Então, wed é a conjugação de casar, né? Então, não sei se... Acho que a maioria das pessoas que assistem o canal já tem um inglês um pouquinho mais avançado também, né? Porque faz parte da temática do canal a gente não parar tanto em coisas básicas, mas às vezes alguma coisa me salta, assim, que eu acho que a gente pode parar e explicar, né? E ele diz, the good book says we must suppress, the good book says we must confess, but who cares what the good book says, cause now she's taking off her dress. É um idiota esse Anthony, né? Então, o bom livro diz que a gente precisa suprimir, né? Então aí, guardar os seus desejos, né? O bom livro diz que a gente precisa confessar. Mas quem se importa o que o bom livro diz, porque agora está tirando fora o seu vestido. Então...
O Anthony caindo em tentação, né? Aí repete o refrão um monte de vezes, né? As garotas da escola católica detonam. Então esse é o nome do filme da sessão da tarde. Lead us not into temptation, we are pure divine creation, talking about my generation injected with the seed of emasculation. Então, não nos lidere para a tentação, nós somos a pura criação divina, né? Talking about my generation injected with the seed of emasculation. Então eu tô falando da minha geração, né? E aqui, claro, remetendo ao The Who, né? Talking about my generation. Então, clássico som dos caras. Ele aí fazendo uma bela referência. Injected with the seed of emasculation. É injetado com a semente da emasculação. Aqui, como essa música fala muito e remete muito a essa ideia da Igreja Católica, obviamente ele tá falando aí da ideia de resguardar os seus desejos, né? Mas aqui a gente tem um Anthony de 20 e poucos anos, louco pra transar com tudo que aparece pela frente, então ele não queria saber, né, aí de ter esse controle, né, sobre aí os seus impulsos, mas, né, um adulto saudável sabe controlar os seus impulsos, então tem um balanço que a gente precisa, né, manejar aí e nem tudo ir para os extremos, né, e aí a masculação, né, o ato de tirar a masculinidade do homem, é isso que ele tá falando, né, e no caso da letra, é tirar a masculinidade de acordo com os ideais da igreja, que querem proibir ele de transar a qualquer hora, mas hoje em dia a gente tem o oposto, né? Hoje em dia essa emasculação, ela vem ditada de uma ideia ideológica de que tudo que é masculino é ruim, né? Então a gente nunca ouviu tanto na história do planeta as mulheres reclamarem tanto que falta homem de verdade no mercado, mas é porque a gente tem aí anos e anos e anos de pregação de que ser homem ou ser masculino é ruim. E a gente já tá comprovando que, né, podar os caras aí, né, castrar literalmente, quimicamente ou metaforicamente um homem não é a melhor solução. Mas então essa foi Catholic Schoolgirls Rule do Red Hot Chili Peppers. Tem um entendimento melhor dessa letra ou quer pedir um som pro próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry From English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.